Olá, graça e paz. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, fala da primeira pesca milagrosa. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Este milagre de Jesus, ele foi realizado ali no mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Este foi o terceiro milagre de Jesus durante o seu ministério aqui na terra. O primeiro milagre ele fez ali num casamento, transformou água em vinho. E o segundo milagre foi a cura de um oficial do rei. E o terceiro milagre é este aqui, a pesca milagrosa. Jesus já tinha aproximadamente 5 ou 6 discípulos. Esses discípulos não, pelo que nós lemos, eles não estavam seguindo Jesus de tempo integral. Fato é que eles estavam pescando. E nesta passagem aqui, eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. E pela manhã, Jesus foi encontrá-los à beira do lago de Genezaré. E eles já tinham terminado, estavam lavando as suas redes, até porque se as redes ficassem sujas, poderiam apodrecer. Então eles estavam lavando as suas redes para depois dobrá-las e guardá-las. E quando Jesus chegou, uma multidão chegou juntamente com Jesus. E essa multidão comprimia Jesus ali às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Então, diante daquela multidão que estava comprimindo ele, e diz a palavra de Deus que ele pretendia, ensinar o povo. Ele pede que, provavelmente o barco de Simão, Pedro, ele pede que Simão afaste um pouquinho da praia. E Jesus naquele momento ali, ele usa o barco de Pedro como uma plataforma ou um porto. E usa a superfície das águas ou do mar da Galileia como um refletor do som que saía da sua boca. E Jesus sentou ali no barco de Pedro, enquanto Pedro prosseguia com o seu trabalho, e ele começou a ensinar a multidão. Depois que ele terminou de ensinar a multidão, ele disse para Pedro: Pedro, vá para as águas mais fundas e lancem as redes. Todos os pescadores experientes sabiam muito bem que no mar da Galileia a pescaria ela deveria ser à noite e em lugares mais rasos. Era inconveniente ou era improdutivo
ir para onde as águas eram mais profundas, lançar as suas redes. Pode ver que, se você ler no versículo 5, Pedro justifica isso. Eu creio que Pedro estava pensando consigo mesmo: Jesus ele é carpinteiro. Trabalhou a vida toda com seu pai na cidade de Nazaré, na carpintaria. O que Jesus entende de pescaria? Ele não sabe nada de pescaria. Nós nascemos aqui às margens do Mar da Galileia e com certeza o seu pai era pescador, que naquela época geralmente os filhos seguiam a mesma profissão do pai. Pode ver que aqui os filhos de Zebedeu estavam juntamente com seu pai. O pai era pescador e os seus filhos também, eles eram pescadores, que era Tiago e João. E Pedro: olha, eu sou pescador desde a minha infância e agora conheço o Mar da Galileia, sei muito bem o horário e o lugar propício para a pesca, e Jesus agora dá uma ordem para eu ir para o lugar onde as águas são mais profundas e lançar as redes. Pode ver que ele questiona aqui. No versículo 5 ele questiona: mestre, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Olha só, Senhor, mas como é o Senhor que está pedindo? Nós amamos o Senhor. Olha, mestre, eu creio que Pedro pensou consigo mesmo: se fosse um outro, eu não obedeceria este comando. Vê aqui, ó. Mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Nós amamos o Senhor, mestre. Por isso nós vamos lançar as redes. É mediante a sua palavra, mestre, é que nós vamos lançar as redes. E diz a palavra que Pedro, naquele momento, ele com certeza dirige as águas mais profundas e ali ele lança as suas redes. Quando ele lança as suas redes, ele pega tal quantidade de peixes que as suas redes começaram a rasgar-se. E naquele momento, Pedro, eu acho linda essa atitude de Pedro. Pedro, ele não foi egoísta. Jesus me abençoou, olha que pesca que eu fiz, vou ficar com os peixes todos para mim. Não, diz aqui que ele acenou para os outros pescadores, para que viessem ajudá-lo, para que ele pudesse compartilhar, dividir a sua pescaria. Veja o coração de Pedro. Diz assim: então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Veja o coração de Pedro. Ele dividiu a sua pescaria. E quando ele divide a sua pescaria, ambos os barcos encheram a ponto de quase afundar-se. Quando Pedro chega à praia, Pedro, ele faz algo parecido com Isaías lá no capítulo 6. Ele chega perto de Jesus e prostra diante de Jesus, no sinal de humilhação, de contrição. Ele diz: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Naquele momento ali, Pedro, ele viu que Jesus não era mais um simples carpinteiro, mas Jesus era o Deus vivo encarnado. Naquele momento ali, Pedro pôde contemplar a glória do Deus vivo na pessoa de Jesus. Assim como Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando ele viu a glória de Deus ali no templo, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele fez a mesma coisa. Olha, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou um homem digno de estar diante do Senhor. Porque o Senhor
é o Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu ali a soberania, a divindade de Jesus. Tudo aquilo que Pedro sabia em relação à pescaria foi colocado por terra, pois quando ele se dirigiu ao lugar onde as águas eram mais profundas, ele lançou as suas redes e elas pegaram muitos peixes. Porque Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada daquilo que se fez seria feito. Porque ele é o Senhor do universo. E ele estava ali, com certeza ele poderia dar ordem aos cardumes de peixes que estavam ali no mar da Galileia. Um comando só, ele fazia com que os peixes direcionassem para a rede de Pedro. Detalhe é o seguinte: o que eu aprendo com este milagre maravilhoso de Jesus é o seguinte: quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Jesus, quanto mais nós chegamos perto da santidade de Jesus, mais nós passamos a ver a nossa própria indignidade, o nosso pecado, por causa da sua santidade. É isto que Jesus queria mostrar para os seus discípulos, os seus 5 ou 6 discípulos, que ele era o Deus Todo-Poderoso, que ele era o Messias prometido para resgatar o seu povo. E naquele momento ali, Jesus fala para aqueles discípulos: não tenham medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, você que me ouve e me vê, obedeça a ordem do Senhor Jesus. Obedeça a sua palavra. Não confie nos seus próprios conhecimentos, na sua própria sabedoria. A sabedoria do mundo, ela é passageira, ela é carnal, ela é terrena e ela é diabólica, como diz Tiago em seu livro. Mas a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria de Jesus, ela é eterna. E ela produz algo em nossas vidas. Ela produz milagres em nossas vidas. Quando Pedro, ele abandonou aquilo que ele sabia, o conhecimento natural aqui dessa terra, e confiou inteiramente na palavra de Jesus, o milagre aconteceu na sua vida. Então, confie em Jesus. Confie na sua palavra, que Jesus vai fazer um milagre na sua vida que vai surpreender você. Que Deus em Cristo o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.